Estrutura, gramática, tema, coesão, coerência, argumentação. Todos esses termos fazem parte de uma das provas mais importantes no vestibular UESB, a redação. Mas como se sair bem na hora de elaborar seu texto? O que os candidatos devem ficar atentos? Convidamos Felipe Guerra e Sandy Almeida, pós-graduandos em Linguística pela UESB e egressos do curso de Letras também da universidade, para ajudar você, vestibulando, nessa missão. Bom, para começar nosso bate-papo, quais aspectos o candidato deve estar atento na hora de elaborar a redação no vestibular UESB? Existe uma macroestrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada um desses parágrafos precisa ser produzido também dentro de uma microestrutura. A introdução é o momento em que ele vai contextualizar o tema apresentado ali na proposta de redação. E dentro dessa contextualização, ele precisa lançar mão de um ponto de vista, a sua tese, o seu posicionamento crítico frente ao que foi proposto, ao que foi proposto pela temática. A partir da sua tese, ele precisa selecionar dois argumentos: o argumento do desenvolvimento 1, o argumento do desenvolvimento 2. Esses dois argumentos precisam ser antecipados na introdução, até porque a introdução ela diz respeito a um resumo do que vem adiante, do que virá no texto. Em relação ao desenvolvimento, como foi dito, a partir dessa antecipação argumentativa, ele vai então lançar mão do seu desenvolvimento argumentativo. Ele precisa convencer, o texto ele é dissertativo, argumentativo. Então o aluno precisa se atentar ao fato de que ele não pode somente dissertar, somente expor opiniões, fatos. Ele precisa argumentar, convencer de que o seu ponto de vista é verdadeiro, de que aquilo que ele está propondo na tese acontece de fato e lançar propostas, para que isso seja resolvido, para que o problema, porque o tema da redação é sempre um problema a ser resolvido. Como dito, o desenvolvimento, ele também tem a sua microestrutura. Então, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, o aluno precisa lançar mão de um tópico frasal. E a partir do seu tópico frasal, que é a sua ideia primária, ele vai desenvolver ideias secundárias e é nesse momento que ele usa o aporte sociocultural dele. Então, em relação à estrutura, macroestrutura, então nós temos a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que é o que é recomendado, e a conclusão. Geralmente, o aluno precisa se ater à proposta de cada ano no vestibular. Geralmente se diz que o vestibular da UESB, na conclusão, ele não pede uma proposta de intervenção, ou seja, uma ação, que deve ser feita por um agente, que deve ser feita de algum modo, com alguma finalidade, para que se resolva o problema que foi ali, acerca do qual se foi falado. De fato, isso tem ocorrido durante os anos. No entanto, esse ano pode ser diferente. O aluno pode observar que o texto pede uma proposta de intervenção ou não. Então, na conclusão, o aluno deve fazer a retomada da sua tese, a retomada da problemática abordada e lançar mão ou não de uma proposta de intervenção. Então, Felipe, neste ano o vestibular UESB será realizado por uma nova banca, o Instituto Avalia. O que isso muda para os candidatos quando o assunto é redação? Qualquer banca, independente que seja a Consultec, que seja o Instituto Avalia, vai esperar que o estudante siga essa estrutura. Uma estrutura de introdução muito bem clara, um desenvolvimento consistente e uma conclusão que amarre tudo que você escreveu. Então, pensando na Consultec e no Instituto Avalia, os critérios de correção são muito parecidos, assim como os critérios de correção do vestibular da UESB são parecidos com os critérios de correção do Enem, que é outra dúvida que os estudantes costumam ter. Qual a diferença entre a redação da UESB e a redação do Enem? A gente tem uma diferença muito bem marcada, que é a proposta de intervenção, que Sandy também comentou. Então, o Enem pede para que você apresente uma proposta que solucione aquela temática, que é sempre uma problemática social. Isso é uma coisa comum entre Enem e vestibulares, por exemplo. O vestibular da UESB também trabalha com temáticas sociais. E o aluno no Enem tem que, obrigatoriamente,
apresentar uma solução com base em 5 elementos, né? Ele cita quem vai agir, como vai agir, com qual finalidade, ele detalha isso. Então, assim, isso é feito no Enem. Aí a pergunta que fica esse ano é: a UESB vai pedir propostas de intervenção? Isso depende, porque não depende só da banca, depende do ano que o vestibular é feito. Muitas bancas avaliadoras fazem vestibular há muito tempo e em alguns anos pedem propostas de intervenção e outros anos não pedem. Então, uma dica importante é que o aluno leia muito bem, com muita calma, a proposta de redação, preste atenção em tudo que é pedido e, a partir disso, ele construa o texto já sabendo o que a banca vai esperar. Então, a diferença entre a Consultec e o Instituto Avalie, para o estudante, não vai ser grande, principalmente na redação. Bom, então para encerrar nossas dicas, em quais temáticas vocês apostariam para a prova de redação deste ano no vestibular UESB? A gente tem algumas sugestões, a gente trouxe 2 especificamente que a gente acha que podem ser abordadas no vestibular. Uma delas é educação financeira. Esse é um assunto que tem aparecido bastante ultimamente. A gente tem visto muitas discussões em redes sociais sobre isso, então, época de imposto de renda, todo mundo começa a falar sobre como a educação não atende a essa questão financeira, como a gente tem uma estrutura educacional no Brasil em que a educação financeira não é trabalhada. A gente tem matemática financeira, mas a gente não tem educação financeira. Então, como investir, o que é investimento, como poupar, um monte de coisas que a gente não tem acesso e que quando a gente começa a ganhar o nosso próprio dinheiro e tem que lidar com essas coisas, a gente não sabe por onde começar. Então, essa é uma temática que tem aparecido bastante ultimamente e que pode ser que caia no vestibular. Isso. Como o Felipe falou, observar as redes sociais também nesse momento é muito importante. A outra proposta temática, né, da qual a gente pensou, ela diz respeito à cultura do cancelamento, muito presente também nas redes sociais, né? Determinados comportamentos, determinadas atitudes por parte de pessoas aí mais famosas, né, ou não, e que geram essa cultura de cancelamento, ou seja, a pessoa ela errou sim, mas ela não tem esse direito. A partir de agora nós não queremos absolutamente nada a partir daquela pessoa, né? Nós não iremos mais consumir o conteúdo, nós não iremos atender às desculpas daquela pessoa em relação ao que ela disse, ao que ela fez. Então essa cultura de cancelamento ela tem sido muito promovida, infelizmente, e também tem sido muito falada, também muito combatida, né? E pode ser um tópico importante para o candidato. É muito importante também ressaltar que o aluno ele precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Mas buscar referências que complementem, né, esses acontecimentos, referências históricas, né, referências estatísticas, e não focar somente naquele tema e o que aquele tema diz respeito, mas tentar fazer conexões com o seu conhecimento de mundo. Porque aí ele não vai se desesperar, por exemplo, ao chegar, né, diante da prova e perceber que não foi aquilo que ele estudou. Uma vez que ele tem conhecimento de mundo, ele consegue fazer conexões, inferências, né, e se articular e argumentar muito bem a partir do que foi estudado. Muito obrigado a vocês pela contribuição. Tenho certeza que essas dicas vão ser muito importantes para os nossos candidatos. Obrigado, Mário. Gente, boa sorte e boa prova. Nós também agradecemos e boa sorte, pessoal. Vai dar tudo certo. Nosso bate-papo fica por aqui e não se esqueça, as provas do vestibular UESB serão realizadas nos dias 5 e 6 de junho nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Mais informações, acesse o site www.uesb.br/vestibular.